Você está na Alagro News, na Alagro TV. Eu agradeço a você aí, telespectador, pela audiência que você está dando para a gente nesse programa. E estamos focando em temas altamente relevantes. E hoje estamos tendo o privilégio de receber aqui com a gente a presidente da Associação Mineira da Indústria Florestal, Adriana Malgeri, e também presidente da Câmara Setorial de Reflorestamento do Ministério de Florestas Plantadas do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, que tomou posse na semana passada com a presença do ministro Carlos Fávaro. Um momento importante na valorização da liderança feminina também à frente de uma entidade tão importante também como conselheira da ABAR, Associação Brasileira de Árvores. Projetos tão importantes, sustentáveis, que vão ao encontro da necessidade do Brasil de preservar suas florestas e também incluí-la nos programas importantes da economia verde. E do meu lado também está aqui comigo o nosso diretor da Alagro, da Academia Latino-Americana do Agronegócio, Enio Fonseca, engenheiro florestal, com ampla experiência também no setor, que vai falar um pouco com a Adriana, exatamente, e com você aí, telespectador, com você aí, produtor rural, com você, liderança do agro, com você da agroindústria, com você do setor produtivo, e você que lida também com a economia, principalmente você que tem a ver com as cadeias produtivas brasileiras. Nós temos nas florestas um grande ícone responsável, inclusive, por Minas Gerais hoje, ter concentrado no Cerrado brasileiro, no Cerrado de Minas Gerais, a maior área de floresta plantada do Brasil. Isso é uma vitória, com certeza, do saudoso ministro Alisson Paulinelli, que fundou essa academia que hoje eu presido e também coordeno também a rede Alisson Paulinelli, Adriano, de sustentabilidade e paz, que com certeza, junto também ao COSAG, o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, nós levaremos à frente essas pautas importantes. Então, seja bem-vinda, Adriana Malgeri, a Alagro TV, seja bem-vinda a vocês aí também que vão contemplar com certeza informações importantes. Seja bem-vindo, Enio, e eu queria que vocês agora fizessem aí um bate-papo importante dessa pauta tão grande e tão cara para o Brasil. Gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar o Manuel Mário, minha colega Adriana Malgeri, de muitos anos, né, de boas lutas, e eu acho que é importante, Adriana, a gente iniciar você falando um pouquinho, né, da sua experiência, né, de gestão profissional à frente aí da entidade, para que a gente possa buscar alguns temas interessantes nessa conversa que teremos aí junto com os espectadores. Obrigada pela oportunidade, Manuel Mário, em primeiro lugar. Obrigada, é um prazer estar aqui na Alagro. A Alagro é essa entidade que está crescendo aí como um foguete, está voando, estou muito feliz, acompanho o que está acontecendo com a Alagro, participo da Alagro, e eu acho que a gente tem um potencial maravilhoso, que é cada vez mais apresentar o agro brasileiro com técnica, com robustez, com qualificação, que é o retrato mesmo que nos diferencia de todos os outros do país, do planeta. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Enio, também, meu amigo, meu querido também. Bom, vou contar um pouquinho. Sou advogada, também sou comunicóloga. A Associação Mineira da Indústria Florestal hoje congrega os maiores produtores de floresta plantada em Minas. Alguns deles também são produtores nacionais, os maiores nacionais também. E uma característica importante que, embora nós tenhamos os grandes produtores que produzem papel e celulose, carvão vegetal, madeira serrada, madeira tratada, lápis, uma infinidade aí de produtos que vêm da madeira, nós temos ainda em Minas Gerais, como você citou bem, a maior área plantada do Brasil, mais de 55% da produção não está na mão dessas grandes empresas. E é isso que eu acho que é o bacana do nosso bate-papo, está na mão de pequenos e médios produtores rurais. E florestas plantadas aqui em Minas Gerais, no caso, nós temos
dos nossos 853 municípios, 803 têm florestas plantadas, quase igual ao leite. Nós estamos praticamente em Minas inteira, não temos critério locacional, o que mostra que há mais de 6, 7 décadas em Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, plantar árvores, cuidar de árvores é uma vocação do mineiro. Eu estou brincando muito que Minas é a terra do pão de queijo, do café, do queijo, da cachaça e da árvore, porque a gente chegou nesse número impressionante. E aí, com todo esse trabalho que a gente desenvolve em Minas Gerais, que além dessa produção grande, são mais de 2.300.000 hectares de florestas plantadas, isso é a maior cultura agrícola do estado de Minas. E junto com esses 2,3, a gente tem mais 1.300.000 hectares de florestas conservadas. Então você tem 3.600.000 hectares de florestas sob a responsabilidade da agroindústria mineira. Isso esparramado em todas as regiões de Minas Gerais. É muito? É, mas tem um potencial gigantesco ainda de crescer. E aí, com esse recorte do Brasil, eu quero agora extrapolar, de Minas eu quero extrapolar Brasil, porque ao realizarmos esse trabalho de defesa, né, da agroindústria florestal, de toda essa necessidade da expansão, né, porque é um retrato da convivência saudável entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental, né, em escala, plantamos, produzimos e conservamos em escala e integração, né, isso é um diferencial da nossa atividade econômica. Com esse modelo, isso chega ao Brasil de uma forma interessante e nós fomos nomeados agora recentemente para assumir a Câmara Setorial de Florestas Plantadas MAPA, que aí congrega todas as cadeias produtivas de florestas Brasil, tanto das espécies, né, que a gente consome mais para a indústria, né, eucalipto e pinos, quanto outras espécies que estão crescendo no Brasil, mas que ao mesmo tempo tem demanda latente e a gente tem alguns quebra-molas, alguns percalços ainda que a gente não conseguiu expandir, principalmente a exploração sustentável de espécies nativas como uma arma fortíssima contra o desmatamento ilegal. Então, assim, esse é um overview aí do nosso trabalho. E na IBA, que é a Indústria Brasileira de Aves, eu sou conselheira também, e junto com meus colegas, outros colegas CEOs, a gente também faz esse approach e determina esses caminhos de representação, do advocacy, para que cada vez mais a gente consiga levar para a sociedade, no geral, o que é a floresta plantada, que senão fica parecendo uma coisa longe, né? São aquelas florestas que se você só vê quando você está em viagem, mas a floresta está aqui, ó, essa mesa, esse papel aqui do livro que a gente está, né? Então, assim, é a cápsula do remédio que a gente toma, é a cápsula que envolve a salsicha, aquela capinha, aquilo é celulose solúvel, é tecido. Então, são tantas possibilidades que a gente tem essa missão e responsabilidade, né? E eu conto muito com a Alagro nessa tarefa de apresentar para a sociedade como que a floresta está mais perto da gente do que a gente imagina. A gente fala que a floresta hoje é o espelho da renovação agrícola do Brasil. Isso é uma pauta que o ministro Paulinelli, junto com o ministro Roberto Rodrigues, defende ardorosamente, exatamente no sentido de fortalecer esse instrumento tão importante, doutor Enio, que é exatamente o elemento fundamental da descarbonização da economia. Nós sabemos que Minas Gerais, inclusive o governador Romeu Zema, ineditamente no seu primeiro mandato, desenvolveu através da Fundação João Pinheiro o primeiro projeto de transição energética, extraordinariamente, inclusive foi reconhecido pela ONU em Minas Gerais, o primeiro estado do hemisfério sul a desenvolver um projeto Race to Zero e incluir a floresta no projeto de reflorestamento, evidentemente dentro das práticas de preservação ambiental, da biodiversidade e tudo, incluir a floresta nessa pauta tão importante para ela mitigar os efeitos danosos da emissão de carbono de CO2 na atmosfera. Nós sabemos que nós estamos aí até 2050 na projeção de jogar 50 bilhões de toneladas na atmosfera. Então a floresta começa a ser uma parte importantíssima, fundamental. E nós agora vamos adotar também a pauta na escola municipal. Nós estamos junto com De Olho no Material Escolar, conversando também com a Letícia Zambellini, com as lideranças do setor, para incluir essa pauta nas escolas,
para o aluno conhecer a importância de plantar uma árvore, de se preservar uma árvore, de criar um mecanismo de conhecimento. E isso é o sonho de Paulo Minério. A Alagro nasceu para alavancar esse conhecimento da ciência agronômica, do empreendedorismo e também da preservação verde, para fortalecer a economia verde, que é a que veio para fazer diferença. Não é isso, doutor Eno? Você não acha que o que eu estou falando tem a ver com esse elo extraordinário dessa cadeia produtiva? Manuel Mário e Adriana, sem sombra de dúvida, a sociedade hoje ela precisa de perceber a modernidade da gestão que alguns setores econômicos estão adotando no Brasil. Eu diria que quando a gente olha a mineração e a gente vê que a mineração está presente no dia a dia de todos os brasileiros e também cidadãos do mundo, a responsabilidade de fazer bem feito, de explorar um bem que tem uma restrição que chama princípio locacional, é ali que você vai encontrar o minério, mas fazer isso com responsabilidade social, com as melhores técnicas e envolver os valores de ESG nessa atividade, de maneira que a atividade da mineração ela possa chegar a todas as pessoas. Da mesma maneira, a agricultura brasileira, que alimenta o país e alimenta 10% do mundo, sendo feita com princípios de responsabilidade social, de cumprimento de legislação, de boas técnicas e de respeito também ao meio ambiente, porque é lá no campo, no espaço territorial, que grande parte do território é protegido através das reservas, das áreas de preservação permanente. Isso não acontece nos meios urbanos, que só consomem, mas a proteção ela está lá dentro. E as florestas fazem parte do conjunto maior das atividades do agronegócio. Antigamente, o nosso órgão setorial, o Instituto Estadual de Florestas, ele era um órgão vinculado à Secretaria da Agricultura, onde a atividade de produção florestal andava junto com a proteção florestal das unidades de conservação. Depois o órgão migrou para a Secretaria de Meio Ambiente. O que aconteceu no mundo, no Brasil inteiro, foi que as florestas todas passaram a ganhar uma conotação muito maior de proteção do que do componente produção. Mas nós precisamos de madeira e precisamos de órgãos que estejam focados também nesse contexto da produção. A recente estruturação do governo, que o governo de Minas fez, colocou de volta na Secretaria da Agricultura e Pecuária uma série de responsabilidades para a floresta de produção, enquanto muito da floresta de proteção ficou no IEF, dentro da Secretaria. Mas a sociedade precisa de entender que a madeira é necessária e que a madeira ela precisa de ser plantada porque não existem ativos nativos que sirvam aos diferentes propósitos de toda uma demanda da sociedade que é imensa por madeira. Muitas coisas só são produzidas a partir de florestas plantadas. Não adianta você ir buscar no corte das florestas nativas aquilo que você precisa, mas o setor se caracteriza muito pelo cumprimento da legislação trabalhista, da legislação tributária, financeira, da legislação ambiental, e isso é muito importante no trabalho que vem sendo feito através da liderança da entidade que você preside e desse trabalho que a Alagro abraça num contexto de que cada atividade econômica do agronegócio siga esses princípios todos da sustentabilidade para a gente atender todas as necessidades do nosso país e do mundo também, em cima dos bens florestais, que são muitos. A importância, no meu entendimento, Adriana, também é a liderança feminina. Você tem se destacado com uma proficuidade muito grande. Você tem se mostrado uma liderança expoente no contexto
importante desse empoderamento feminino, mostrando para as pessoas, mostrando para a sociedade o quanto é importante também se desenvolver essas práticas. Quando você fala em as boas práticas, porque elas estão hoje comprometidas literalmente no compliance, no LGBT, em todo esse processo de melhorar a segurança jurídica. Você que é um advogado, você sabe o que eu estou dizendo, para poder implementar ações importantes, para poder dar também continuidade a projetos florestais tão caros para a sociedade, para o país. Eu fico honrado porque, ao mesmo tempo ter recebido esse legado do Paulinelli, eu entendo a minha responsabilidade ser a gigante ainda, porque a gente vê uma jovem como ela, fazendo um trabalho pontual, trabalho agora à frente do mapa, quer dizer, olha a responsabilidade sua, Adriano, à frente desse contexto. Quer dizer, até então, uma cadeia que não era vista com os olhos que precisava de ver. Então, gostaria que você contextualizasse agora, num universo maior, esse papel realmente da mulher também à frente. Porque eu tenho conversado muito com a Elinha Jacinto, que hoje preside a Forbes Mulher, tem produtora rural, a Carmen Pérez, eu gosto de citar sempre produtora rural também, colunista da revista Forbes. Olha o espaço que uma revista dessa está dando para a liderança feminina. A Marissa Vilela, da mesma forma, que está lá defendendo projetos sustentáveis na Amazônia, e outras lideranças, a própria deputada Ana Paula Junqueira, que hoje preside a frente parlamentar de apoio ao produtor rural, que está aí o resultado do movimento que Minas fez agora semana passada, gigantesco, para mostrar ao Brasil o que é Minas Gerais e o que Minas tem de mais importante. É defender ardorosamente a sua bacia leiteira, que é a maior do Brasil. E os resultados já estão aí. O governo já está se mobilizando para responder, e aí eu parabenizo aqui o Antônio Ernesto Salco, presidente da FAEM, que tem feito um trabalho extraordinário, ousado e corajoso, Adriano, como você, na defesa permanente do produtor rural, na defesa permanente da indústria, na defesa permanente do que gera riqueza. Nós não podemos mais ter um Brasil hoje que acha que o empresário é bandido, que acha que o empresário que gera emprego, que gera renda, inclusive que cria esse desenvolvimento sustentável que nós todos falamos, que agora com a ESG complementa tudo que eu estou falando. Então, Adriano, eu queria que a gente está aí falando aí com a Adriana Malgeri, que é presidente da Associação Mineira da Indústria Florestal, conselheira da ABAR, Associação Brasileira de Floresta, e também hoje presidente da Câmara Setorial da Floresta Plantada do MAPA, e também com o nosso diretor da Alago de Responsabilidade Social e Ambiental, Toriane Fonseca. E você aí, telespectador, obrigado pela sua audiência, clique no nosso canal, se inscreva nele, porque conhecimento gera valor. Adriana, fala um pouco para a gente mais um pouco sobre esse protagonismo feminino à frente desse trabalho que você está fazendo. Bom, eu tenho sido muito questionado ultimamente, né, justamente porque a gente está vendo uma amplitude das discussões sobre a liderança feminina, do alcance, né, da liderança feminina, e me perguntam muito sobre essa trajetória. Eu, desde a época do setor elétrico, eu falo que eu sempre fui uma solitária, né? A liderança feminina ainda, a gente ocupa papéis que você vê oportunidades que seriam maravilhosas para as mulheres se as portas fossem mais abertas, mas ainda eu acho que a gente tem um longo caminhar. E aí isso traz uma responsabilidade maior para nós que tivemos as portas abertas, de fazer eu brinco assim, de correr para que outras andem depois, né? Então esse protagonismo, assumir o protagonismo, mas mostrando o que de especial a mulher tem e diferencial que a mulher tem, para somar com que diferencial e especial o homem tem. Eu vejo esse equilíbrio de forças como necessário para que a gente alcance os objetivos nossos, tanto sociais, econômicos, pessoais. Eu
não confio muito nessas narrativas de que falam assim, poxa, a mulher é a mais forte, a mulher é mais isso, o homem é mais aquilo. Eu acredito que nós temos características singulares, tanto o homem quanto a mulher, que elas somadas, elas fazem uma performance positiva. Então, quando você tem um ambiente só feminino, ele também perde. Se você tem um ambiente só masculino, ele também perde. Só que antes, como você tinha pouco sal nesse tempero, né? Tinha pouca mulher no meio, acho que os homens nem sentiam como faltava esse equilíbrio. Né, eu vejo que, por exemplo, outras colegas, essas que você citou também, o que a mulher traz de diferente? A mulher tem uma sensibilidade que é nata, né? Isso aí é divino. A sensibilidade, a estratégia. Mulheres são estrategistas. As mulheres conseguem perceber com calma, com um olhar até maternal, mesmo aquelas que não são mães, mas isso vem da mulher, aquele olhar que você consegue perceber perfis diferentes, momentos diferentes e montar uma estratégia e ter o tempo necessário do cozimento das situações. Porque às vezes o imediatismo, né, a brutalidade para se alcançar alguns objetivos, já mostrou historicamente que o que traz para a gente? Guerras, né, discussões que eram extremamente evitáveis, porque a brutalidade imperava. E a mulher traz o que alguns chamam de jeitinho, né? O jeitinho feminino, mas a doçura feminina, eu chamo de estratégia. É leitura de ambiente. Né? Eu percebo um pouquinho, eu quero entender, se você está me agredindo com alguma situação, você tem uma dor que está te incomodando. O que é que está te incomodando? Talvez é uma dor comigo ou de algo que eu represente. E se essa dor não for curada, você vai continuar agredindo. E não é comigo, não é pessoal. Então, esse trabalho que a mulher, você pode ver que todas essas traz em comum, é essa sensibilidade da condução e da mediação. Vamos entender, vamos tentar somar e vamos buscar um caminho. E aí, soma com o homem essa necessidade que o homem tem, a capacidade, a habilidade fantástica de realização. O homem realiza aquela estratégia. Então, olha que soma fantástica. Então, a liderança feminina começa a despontar quando a gente deixou de tentar alcançar lugares que a gente acreditava que eram nossos também, por direito, imitando a cartilha masculina. Não, a mulher não tem que imitar o homem. Né? O homem é o homem, a mulher ela tem que trazer o que diferencia, as suas vantagens competitivas. Né? Então, agora trazendo para o meu perfil, foi a primeira vez também que uma mulher liderou, né, a indústria florestal aqui em Minas, a primeira também a participar do conselho também da IBA, a primeira lá na Câmara, a primeira em vários locais. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque eu falei assim, poxa, em 2024 eu sou a primeira. Mas bom falar assim, poxa, que bom que já começou agora em 2024. Então, em 2034 e 44, teremos já a segunda, a terceira, a quarta. E eu tenho certeza, porque quanto mais a gente anda e caminha, mais você vai percebendo perfis de mulheres fantásticas que estão ali esperando só uma oportunidade. Já fazem um trabalho fantástico, mas às vezes o que acontece? Ainda é percebido o brilhantismo dela e é abafado por medo de alguns. Ela vai tomar meu lugar, ela vai tomar o expoente, ela vai assumir aqui uma frente e eu vou ficar atrás. Não existe, tem espaço para todo mundo. Quem quer trabalhar? Quem quer apresentar resultado? Tem espaço, seja homem ou mulher. E o homem inteligente se coloca ao lado da mulher. Nós tivemos aí, dentro desse contexto, a Tereza Vendramini, que depois de um século presidiu a Sociedade Rural Brasileira. Tivemos a Ana Valentini, foi a primeira secretária de Estado da Agricultura e Pecuária da história do governo de Minas Gerais. Você imagina, fez um trabalho exitoso e profícuo lá. Tem uma ministra, Tereza Cristina, que é hoje uma líder gigantesca na defesa do agro brasileiro. Quer dizer, um exemplo também, né, para a gente lembrar também das outras pessoas. E da produtora rural, você também que está aí, que acorda de madrugada, que produz em cada 10 produtos que chegam na nossa mesa, 7 vêm da agricultura familiar. Você está do lado do seu marido, do lado do seu filho, produzindo isso. Essa é importante. Então você que é anônima também, você é uma liderança importantíssima nesse contexto, que com certeza contextualizam aquilo que eu estou dizendo. Então eu fico muito honrado
e está recebendo aqui hoje na TV, na Alagro News, na Alagro TV, você, Adriana, que realmente tem dado exemplo em todo momento, né, de liderança, de trabalho, de comprometimento, porque o mais importante disso, longe dos holofotes, é o comprometimento técnico nas assertivas e na defesa, cada vez mais, desses projetos, né, Enio? Eu acho que isso, nós, a Alagro, também temos essa preocupação, somos um grande corpo diretivo feminino, temos procurado enaltecer essas razões. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de proselitismo vicético, porque eu não sou político, mas eu entendo que o Brasil precisa de líderes como você à frente também de disputas aí em eleições majoritárias, eleições municipais, que o Brasil clama por isso. Nós não podemos mais viver essa polarização medíocre que estamos vivendo no Brasil, que ela acaba, ela vai terminar com o país, vai acabar de destruir o Brasil. Essa é a minha posição, essa é a posição de uma academia independente. Nós precisamos fazer o Brasil forte, e o Brasil forte tem que ter lideranças fortes. Então, muitas vezes, você também que está aí, você tem que vir disputar cargos públicos, você tem que vir enfrentar, isso faz parte realmente da democracia. Não é só simplesmente ficar esperando os falsos líderes, os falsos profetas virem aparecer por aí com ideologias analógicas, né? Porque nós estamos na época digital. E até mesmo para defender uma reforma política, uma reforma partidária no Brasil, não podemos mais manter um país com 33 partidos, isso é um absurdo. Só no Brasil que tem uma coisa dessa. Não tem ideologia, mas não tem nada. Tem partido, eu conclamo, Adriano, de você vir participar, como a Luísa Barreto, inclusive, que está me ouvindo aqui agora, que é uma grande secretária de Planejamento de Minas, de Gestão, que é oriunda da Fundação Getúlio Vargas, tem feito um trabalho exitoso à frente. Aliás, o governador Zema tem acertado em cheio, inclusive com a professora Nilda Soares, presidente da EPAMIG, outras lideranças importantes, a própria Marília, do SEMAD. Marília veio um trabalho extraordinário, contextualizando com rigor a integridade, a seriedade e o comprometimento com a causa pública. Eu acho que isso também é outra coisa que o governador tem, e o vice-governador Matheus Simões tem se preocupado e levado Minas a essas discussões maiores. Eu dizia ontem, eu conversava com o senador do Pacheco, na negociação da dívida de Minas Gerais, a importância de dois grandes líderes estarem resolvendo, e essa dívida de 200 bilhões, Adriano, vai cair para 89, pelo esforço gigantesco, inclusive do governo federal, liderado pelo governador Zema, pelo senador do Pacheco, na defesa de Minas. E quem vai ser beneficiado são os outros estados. Os outros estados serão beneficiados. Até porque é um assunto importante que o ministro Fernando Haddad está vendo e dando importância gigantesca. Até porque isso é questão de estado, isso é questão de governo. Então, eu quero aqui agradecer muito a você, Adriana, ao Enio. Nosso tempo está chegando já ao final. Agradecer a você aí, telespectador, a você, telespectador, que está ouvindo, participando, dando essa audiência extraordinária para o Alagro News, que com certeza traz temas importantes. Eu queria, Adriano, que você agora fizesse rapidamente as suas considerações finais nesse momento importante da vida brasileira, nesse momento dessa transição energética que nós estamos passando. Nós tivemos aí ontem a visita do presidente da França ao Brasil, trazendo pautas importantes para o setor, e o Brasil sendo procurado por esses líderes aí, porque realmente passou a ser referência mundial na potência agrícola, na potência energética e na potência climática que hoje o Brasil lidera. Por favor. Eu acredito que o Brasil tem que agora abandonar a síndrome do patinho feio, sair dos bastidores e assumir o protagonismo que ele já tem. Nós temos o protagonismo e isso nos dá mais do que o direito, nos dá a posição de relevância para debater temas que hoje nós somos acusados. Por exemplo, quando a gente vai debater sobre os benefícios da agricultura para o país, você citou previamente, por exemplo, florestas como captadores, sequestradores de carbono. Nós aprendemos lá na infância, o material didático vai cada vez mais reforçar e trazer isso com link claro e sem ideologia para as nossas crianças, que
soluções baseadas na natureza, né, são as maiores sequestradoras de carbono. Então, plantar florestas no Brasil não é uma escolha mais. Talvez foi uma escolha no passado. Agora nós precisamos nos unir, tem que ser um grande projeto, um grande pacto nacional. Como faremos da melhor forma? Plantar florestas nas nossas centenas de milhares de pastagens que estão degradadas, precisando de recuperação aliada com produção. Nenhum outro país consegue entregar como o país consegue. Então é abandonar aquelas posições que nós às vezes envaidecemos demais o que vem de fora, essas lideranças externas, e desocupamos muito pouco com essas lideranças que nós já temos, esses protagonismos, que são muito pouco reconhecidos. E aí nós colocamos em posição de bastidores e aceitamos algumas alfinetadas e apedrejamentos desnecessários, porque nós temos respostas com dados robustos sobre todas as nossas lideranças, tanto a economia verde. O Brasil hoje já é o líder mundial em economia verde, ele não vai ser. Então, eu vejo muito discurso, vamos trabalhar para sermos a liderança em economia verde. Não, nós já somos. A transição energética, a nossa matriz energética, ela é predominantemente limpa. Nós estamos fortalecendo a limpeza dela, aumentando e ampliando as possibilidades de utilização de renováveis. Biomassa de madeira é uma possibilidade, inclusive, biochar, bioóleo, todos vindo da madeira. Então, por isso que precisamos plantar madeira. Também, eu trago toda essa produção, a possibilidade de limpeza da nossa matriz. Já somos, gosto de falar e vou reforçar, somos líder mundial em economia verde, somos líder mundial também em bioeconomia. Não tem para ninguém. Quem entrega escala de produção e conservação? Só o Brasil. Só que a gente precisa se apoderar disso, bater no peito com orgulho, sem medo, e parar de fazer o fogo interno. Porque, às vezes, com todo esse potencial maravilhoso, as disputas internas por poder, por holofotes, ainda vão destruir o nosso país. Com esse mais do que potencial, porque a gente já tem resultado, da gente conseguir cada vez mais ampliar a nossa vocação. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Adriana, você ouviu aqui a Adriana Malgeri, essa líder importante, que contextualizou com competências que ela tem, com entendimento no assunto. E, repito, com comprometimento, isso para mim é muito importante. E ao lado do nosso diretor de responsabilidade social e ambiental, o doutor Enio Fonseca, que pautaram um assunto extremamente relevante para você aí, telespectador, para você aí que está nos dando audiência. E aproveite, inscreva-se no nosso canal, clique no link abaixo e na próxima semana nós estaremos aqui novamente. Lembrando sempre que conhecimento gera valor. Forte abraço e até o próximo programa.